proporção, ganha um espaço muito maior e é concebido dentro de você o pecado, você deixa esse pensamento, esse desejo se acomodar demais dentro de você e você não descarta. Uma das formas que mais nós entendemos o livro de Tiago, capítulo 1, é através do rei Davi de Betseba. Sem dúvida nenhuma, a queda de Davi é um exemplo perfeito com relação ao Tiago, capítulo 1, que a gente está falando sobre pecado. Quando eu falo queda perfeita, né? Não vai achar que eu estou falando que o que Davi fez foi perfeito, pelo amor de Deus. Entendo o que eu estou falando em nome de Jesus. É perigoso a gente falar algumas coisas na rede social de alguém pegar um corte, né? E aí pegar um corte da Cleidiane dizendo que o pecado de Davi foi perfeito. É fácil cortar, né? Eu dando ideia para os que não gostam. Eu dando ideia para os meus inimigos. 2 Samuel capítulo... A gente não quer ter inimigo, mas né, a gente acaba tendo inimigo. 2 Samuel capítulo 11, versículo do 1 ao 5. Eu quero ler para ti, para que você entenda na prática isso aqui que eu estou falando para ti. Com relação ao desejo, com relação ao pensamento, passo a passo. Para que se você estiver passando por isso, você já sabe de cortar, né? Lá no desejo. Você está passando por isso? Não deixe entrar pensamentos dentro de você. Está passando por isso? Corta logo o mal pela raiz, lá no desejo. O melhor mesmo é nem chegar no desejo. Por isso que o Senhor fala para a gente vigiar, né? Vigiar e orar. Porque até quando a gente vigia, quando a gente ora, o Senhor tira o nosso caminho, as tentações, o Senhor vai ajustando, o Senhor vai dando escape, o Senhor vai, mas com as tentações, a palavra de Deus diz que vem os escapes. Então, você está sendo tentado por alguma coisa, então corte através do escape que Deus vai te dar esse desejo em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5, fala o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Arabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta uma mulher muito formosa à vista. Versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Mas eu quero ficar aqui no versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta muito formosa à vista, muito formosa à vista. Entenda em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui no versículo 12, porque é o que nós vamos falar hoje sobre pensamentos. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 2, que eu estou lendo para ti. Tiago, aqui na prática, nós entendemos muito que o livro de Tiago fala justamente sobre o pecado ser concebido e dar à luz. A gente precisa entender o que Davi viveu, primeiro, para a gente não passar por isso. Se você já passou por isso, se está passando por isso, em nome de Jesus, que o Senhor te dê o escape, que você aceite o escape que Deus vai te dar, e já está te dando esse livramento nessa manhã. Davi viu. Entenda o que a Bíblia fala aqui no versículo 12. Quando Davi viu. Ontem eu falei justamente sobre o desejo. E isso aqui fala muito sobre o que Davi passou no versículo 2. Quando a Bíblia relata que Davi viu, o que significa o que Davi sentiu, esse desejo? Davi, ele teve um estímulo visual. Eu estava até estudando sobre isso, lendo essa passagem, que Davi teve um estímulo visual imprevisível. Existe o estímulo previsível, que é aquele que você sabe que você vai encontrar a tentação e que você programa encontrar a tentação, você flerta com a tentação, você olha para a tentação, o desejo já está dentro de você, então você alimenta aquele desejo dentro de você, mesmo sabendo que o desejo já está dentro de você. Você sabe que alguém te tenta, você sabe que alguém chama a tua atenção, mas mesmo assim você flerta com isso. Isso se chama estímulo visual previsível. É o que você já sabe que vai acontecer, que vai dar BO, que vai dar ruim, mas você continua alimentando. Existe o desejo, estímulo visual imprevisível, foi o que Davi viveu. E é o que toda pessoa, queridos, antes de passar pelo pecado ser concebido, dado à luz, é o que é o chamado desejo, é quando se inicia, é esse estímulo visual imprevisível.
para que você entenda melhor. Quando você passa, tem um supermercado aqui próximo de casa e tem as menininhas que descem com o corpinho tudo em forma, com short, né, mostrando tudo e mais um pouco, e aí você passa e você olha aquela mulher bonita da academia. Isso se chama estímulo visual imprevisível. Você não passou ali, sem dúvida nenhuma, né, claro que não, você não passou ali no Formosa para olhar as garotinhas de short saindo da academia. Você não fez isso. Você também, quando você passa de bicicleta, como meu esposo passa de bicicleta de vez em quando, é para que você entenda, tá? Por isso que eu estou explicando para você. Quando você passa, você homem, você passa pela academia, lá na frente da academia, e de repente sai, o meu esposo passa muito por isso, né? Ele passa em muitas academias, tem a Superação, que tem lá, tem aqui no 8, próximo de casa, tem em muitos lugares, tem academia para tudo quanto é lugar na Cidade Nova, e quando ele passa, né, de bicicleta, que ele vai pedalando, e aí quando ele passa, né, tem umas garotinhas que vêm, geralmente vêm na direção dele, e ele me conta algumas coisas, que tem coisas que eu fico rindo, tem coisas que eu dou um beliscão nele, então tem coisas, né? Então assim, é estímulo visual imprevisível, é aquilo que você acaba passando, sem você querer, você olhou. Todo mundo passa por isso, queridos, todo mundo. Até mesmo na sua igreja, de repente, uma mulher que foi, né, com uma calça muito sensual, um vestido muito justo, né? Deus é justo, mas tem vestido que é justo. E aí, né, pega e tá com uma roupa justa, e aí fica mostrando, né, as formas da pessoa, e aí o homem, né, tem aquele estímulo visual imprevisível, aquele que você olhou, você virou, porque você sabe que é imprevisível. E quando se torna previsível? Quando você olha e você olha. E aí você olha, e aí você olha. E isso é perigoso. Esse é o estímulo visual previsível. É quando você deixa o desejo começar a ser alimentado dentro de você. Então todos nós, queridos, passamos por isso. Eu falei só dos homens, né, da garotinha. Vou dizer, a gente está defendendo, né, as mulheres, mas vamos lá para as mulheres, né, para não dizer que essa live... Não, às vezes vem um cara saradão na tua direção, ou vem, eu não fico nesse negócio, eu nunca, desde nova, eu nunca fui para esse negócio. O meu esposo vai dizer, que negócio, Luiz? Desde nova, né, eu nunca fui para esse negócio de homem saradão e tudo mais. Eu sempre, até mesmo na minha oração para pedir meu marido, eu pedi uma pessoa forte no sentido madura, inteligente, né? Eu gosto da inteligência do meu marido, então... forte e corajoso, isso sempre, né, desde nova isso me chamou a atenção. Mas tem mulheres, né, que são atraídas pelo fortão, né, da academia e tudo mais, com quase, geralmente, com pouco cérebro, mas muito fortão. Deixa eu falar. Então, assim, mulher também passa por isso, não só homem, mas mulher também passa por isso, e isso se chama estímulo visual imprevisível, quando você dá de cara, do nada, com alguma situação, mas que chama a atenção, que desperta algo dentro de você, principalmente se você está passando por um processo difícil na sua casa, principalmente se você já tem uma carência que precisa Deus trabalhar dentro de você, e talvez você não esteja deixando Deus trabalhar, e essa carência, queridos, pode ser muito perigosa com relação à questão dos desejos do lado de fora. Então, tudo isso, todo ser humano passa. E isso em si, queridos, não é pecado. Mas o pecado é quando você deixa esse desejo visual se tornar previsível. E foi justamente isso que Davi viveu. Porque até o momento que Davi viu a Betseba, lá no versículo 2, aqui do capítulo 11 de 2 Samuel, Davi, ele poderia não ter voltado para o terraço. Davi viu, virou e deveria ter corrido para a guerra. Mas Davi viu, ele viu de novo, ele viu e ele alimentou o desejo na sua mente. E é aí que o pecado, queridos, é concebido. Quando Davi alimentou, Davi pensou e não só viu. E é aí que muitas pessoas, queridos, não conseguem separar, não conseguem discernir o que estão sentindo. Entenda em nome de Jesus, porque essa live é que eu quero deixar muito clara para você. Eu não quero mostrar que eu conheço e estudo isso e aquilo, eu quero que você entenda
que a partir do momento que você começa a viver tentação, a partir do momento que você começa a sentir o que não deve sentir, como eu falei ontem, com relação ao mesmo sexo que você, com relação ao sexo oposto, com relação a você ser uma pessoa casada e você sentir por alguém, de repente dentro da sua igreja você está passando por tentação, porque não existe tentação só do lado de fora, mas existe tentação que pessoas também passam dentro das igrejas, e se você está passando por isso, não alimente o desejo que já está em você. Todos nós, seres humanos, queridos, nós temos desejo dentro de nós. E nós precisamos saber trabalhar isso no Senhor, nós precisamos colocar os desejos que nós sentimos, os estímulos que todo ser humano sente, dentro do propósito para que Deus nos gerou. Deixar esse desejo no lugar certo, queridos. Se é no teu casamento, no lugar certo. Se é você que está namorando, você na espera do Senhor no lugar certo, sempre vivendo uma vida com propósito, segundo a vontade de Deus, porque quando nós queremos pegar esses estímulos dos desejos, colocar esse desejo no lugar errado, então é aí que começa a queda do ser humano. Então se você está passando por isso, como eu falei antes sobre os desejos, não deixa isso crescer na tua mente. Davi, até o momento que ele viu Betseba, Davi não pecou. No momento que Davi viu, no primeiro momento que Davi sentou no terraço, presta atenção. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher era formosa à vista. Davi ali viu que aquela mulher era bonita. E o que era para Davi fazer? E o que é para nós fazermos dia após dia? Ver algo e virar, queridos. Ver algo e sair. Ver algo e deixar. Você olhou para algo, você rapidamente virar. Porque quando você vira para olhar de novo, você está alimentando já esse desejo na tua mente. E as coisas, queridos, acontecem muito rápido. Muitas vezes, a autossuficiência, como eu sempre falo aqui, é o que nos derruba. É a gente achar que a gente vai olhar uma vez e que você vai olhar a segunda vez, que você vai olhar a terceira vez, que você vai conversar uma vez, que você vai conversar a segunda vez, que você vai conversar a terceira vez, que você vai para um almoço a primeira vez, que você vai para um almoço a segunda vez, e que nada vai acontecer. E não é assim que funciona. Porque ontem, um vídeo curto, eu falei que o inimigo, queridos, quem não assistiu, ontem eu coloquei um vídeo curto às 19 horas, mas ontem no vídeo curto eu falei que o inimigo, ele trabalha na escuridão, ele trabalha no oculto, ele trabalha na camuflagem, ele trabalha de uma forma que você não percebe quando o teu coração está se perdendo da tua casa. Ele trabalha de uma forma para que você não enxergue, para que você fique cego. O pecado, ele cega. O pecado, ele cauteriza a mente. Por isso que quando você coloca os desejos para dentro de você, você não ignora, você não deixa, você não ora, você não sai daquela situação, você viu que aquilo despertou algo em você, que aquilo despertou um desejo incomum em você, e você não vai orar para que Deus arranque isso de dentro de você. De imediato, antes de conceber o pecado, antes de dar a luz ao pecado. E foi isso que Davi errou, queridos. E é isso que muitas pessoas têm errado, porque até o momento que vê, torna a dizer, não é pecado. Você viu a primeira vez, não é pecado. O pecado, o BO, né, como a gente sempre fala, é quando você alimenta. Davi, ele não desviou e foi orar. Davi, ele fixou a mente dele ali, nela. Ele fixou a mente ali na Betseba. Ele fixou a mente ali no pecado, no desejo dele. Ele não foi orar. Porque a oração, queridos, tem uma coisa que a gente precisa entender. A oração, ela tem blindagem para a nossa mente. A palavra de Deus, ela purifica a nossa mente. Só que quando o pecado ele é gerado no pensamento do ser humano, precisa-se, sabe, de uma busca maior. Porque o pecado, ele vai querer tomar espaço na tua mente ao ponto de você não pensar mais em nada. Por isso que eu digo que o pecado, ele cega. Porque uma pessoa, queridos, que está com um desejo latente, sabe, na sua mente, um desejo intenso na sua mente, não consegue se concentrar na palavra, muitas vezes. Quando está concentrando na palavra, começa a pensar na pessoa. Quando está trabalhando, começa a pensar na pessoa.
no seu desejo. Por quê? Porque aquilo começa a tomar espaço na mente do ser humano, aquilo começa a se expandir na mente do ser humano, e por isso o desejo, queridos, ele precisa ser cortado logo de imediato, porque se ele ir para os pensamentos, queridos, se torna não impossível, porque não há nada impossível para Deus. Entenda, o pecado não tem mais força que Deus, não existe isso. Entenda, se você viver um pecado muito forte, você está passando por algo muito difícil de deixar, entenda, onde isso vai sair da sua mente. Você só precisa se entregar à obediência de Cristo Jesus a cada dia, ouvir a voz do Espírito Santo, como eu falei ontem em live, e deixar ele guiar você. Porque a partir do momento que você deixa o Espírito Santo guiar você, querido, você vai sair disso em nome de Jesus. Ainda que ainda esteja na tua mente, quando o Espírito Santo ele começa a tomar o espaço novamente da tua mente, do teu coração, esse desejo, esses pensamentos, eles começam a sair. O problema, queridos, é que pessoas querem combater o pecado, os pensamentos impuros, com a força dos seus braços, sem ler a palavra, muitas vezes, sabe, só falando que vai conseguir, eu vou conseguir, mas não lê, não jejua, não se aproxima do Espírito, não busca a palavra, não vai para a igreja, não alimenta a sua vida do Espírito. E se você está passando por isso, o que mais você precisa fazer, meus irmãos, é se encher do Espírito.